A igreja pode ser aleluia. Capítulo 3, versículo 16. Vamos ler duas passagens. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, meu Jesus. Oh, glória, aleluia. Santo Deus. 16. Oh, Espírito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Santo Deus dos exércitos, Pai. Mistério. Oh, aleluia. Quem achou? Glória a Deus. Vamos ler. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou, e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes, que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para o lançarem no forno de fogo ardente. 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo e nada há direção neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. 27. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre o seu corpo. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Mateus. Oh, glória a Jesus. Aleluia, meu aleluia. Mateus capítulo 8. Aleluia, Jesus. Versículo 23. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Tira glorificando ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. 8, 23. Jesus apacigua a tempestade. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos aproximaram-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia, Jesus. A gente não vai se prostrar, não, sabe por quê? Porque o nosso Deus, a quem nós servimos, há de nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fica sabendo, rei, que a gente não vai se prostrar. A gente não vai se prostrar. Porque nós confia, querendo Ele livrar ou não, nós confia, nós não vai negar o nosso Deus por causa das suas ameaças. É verdade. Por causa das suas afrontas, eu não vou temer ao fogo, porque está escrito em Isaías. Está escrito em Isaías, Pai de Deus. Se eu passar pelo fogo, Deus vai estar comigo, não me queimará. Não me queimará. Não está dizendo
assim, ó, tu vai passar pelo fogo. Tu vai ficar sem uma perna, mas tu vai viver. Tu vai viver, tá bom? O fogo mata, não. Aleluia. A chama não arderá em ti. A chama não arderá em ti, mas vai te queimar. Entende a fé que eles tinham em Deus? Entende a convicção que eles tinham em Deus? Em não temer as ameaças. Aleluia. Oh, glória. Sadraque, Mesaque e Abednego podia simplesmente dizer ao rei, a Deus, Senhor, a gente conhece que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que aquela estátua não te agrada, que aquela estátua não tem poder algum. A gente conhece isso. Mas, poxa, Senhor, Ele está dizendo que se a gente não adorar essa simples estátua, a gente vai morrer. Ele vai nos lançar lá no fogo. Não, eles não falaram isso. Eles falaram, Senhor, socorro, e agora? Não. Eles seguiram adiante. Seguiram, porque eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso Aleluia, Deus está escrito que Ele, Jesus Todo-Poderoso, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã e será eternamente. Ele, as suas palavras não hão de passar, pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar o mar, pode passar tudo, mas as suas palavras não hão de passar. E por que muitas das vezes a nossa fé, ela tem se escondido, a nossa fé, ela tem faltado dentro de nós, sendo que nós temos um Deus Todo-Poderoso que está conosco. Por que muitas das vezes tememos a ameaça? Se nós temos um Deus, ei, quando vir a ameaça sobre você, lembra dessa passagem? Quando vir a ameaça, seja qual for, seja grande, seja pequena, mas principalmente se a ameaça for contra a obra, contra, enfim, sobre você adorar, e se você adorar, você... Os discípulos, juntamente com Jesus, estavam no barco. Porém, Jesus estava dormindo no barco. Mas não porque Jesus estava dormindo, que ele perdeu a metade, ou 1%, ou 5% do seu poder. Não porque ele estava dormindo. Ele estava ali, mas ele continua soberano. Sabe? Não porque Jesus está quieto, porque você está passando por essa provação, e você pede resposta, e você ora, e você pede, e Jesus está em silêncio, que diminuiu o seu poder. Sabe? Jesus dormindo. Os discípulos ali remando. De repente, veio a tempestade. A tempestade veio com tudo. Com tudo. Glória a Deus. Ele disse assim, não tem mais solução, a gente vai morrer, acabou. A gente não tem poder para parar a tempestade, acabou. A gente vai submergir sobre essas águas. A gente vai morrer nessa situação. Entende que os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos andavam com Jesus dia e noite. Eles viam Jesus ressuscitar os mortos, Jesus curar as enfermidades, Jesus expulsar os demônios. Eles viam que Jesus tem todo o poder. Agora, porém, quando a tempestade veio com tudo, a fé faltou. Por quê? Porque o medo e o desespero falou mais alto. Eles não pensaram assim, não, mas se Jesus ressuscita. Não. A primeira impressão, o primeiro susto foi a tempestade, que veio aquele medo. Perderam a fé, por quê? Porque olharam para a tempestade, ao invés de olhar para Jesus, lembrar do que Jesus fez, lembrar do que Jesus é.